Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Estou muito feliz de poder retornar a este canal e trazer-lhe mais uma palavra vinda da parte de Deus. Aqui eu não compartilho nada além do que aquilo que o Senhor me revela na sua palavra. E o meu desejo é que a tua vida seja grandemente abençoada por palavras que o Senhor tem me inspirado. Eu lhe faço um pedido. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para que você possa cada dia mais participar de conteúdos que serão postados com mais frequência aqui. Inscreva-se, ative o sininho para que todos os conteúdos que forem publicados aqui neste canal sejam notificados a você. Comente, compartilhe para que vidas possam ser alcançadas por essa palavra, a palavra de Deus, que, como diz no Salmo 119, ele é capaz de levantar quem está caído. Compartilhe e vidas serão grandemente abençoadas. Abençoe e seja grandemente abençoado. Eu quero trazer-lhe uma palavra neste dia, ao qual o Senhor tocou em meu coração. Eu quero falar ao teu coração sobre libertação. Sabemos que desde o início, Deus projetou para nós um plano de libertação. Libertação sobre a ação contrária do pecado, quando Adão e Eva caíram no paraíso, desobedeceram à ordem de Deus e o pecado por um homem entrou no mundo. Mas por um homem, Jesus Cristo, veio para nós a salvação e a libertação desta culpa, deste peso, desta consequência do pecado. Isso trouxe salvação para nós. Jesus é o nosso grande libertador. E desde o início, desde o livro de Gênesis, nós percebemos que Deus tem um plano redentor para o seu povo. Um plano de salvação e de libertação. E a mensagem que eu trago ao teu coração neste dia é que não importa a dificuldade que você esteja enfrentando, não importa o problema que você esteja enfrentando, seja em qual área for, Deus é o primeiro interessado a te libertar. Deus é o primeiro interessado a te ver livre. E para isso ele deu, mostrando o seu amor infinito, como demonstração do seu amor à humanidade, ele enviou Jesus para ser o nosso escape, o nosso redentor. Então a primeira coisa que eu digo a você é que a situação que você está enfrentando tem uma saída, tem uma solução, há libertação para você. Mas não há libertação em coisas, em pessoas, porque pessoas falham e coisas perecem. Mas há libertação completa para ti em Jesus, porque somente o sangue de Jesus que pode nos purificar, nos libertar e permitir essa constante libertação. A Bíblia fala que em Jesus podemos ter alma, corpo e espírito irrepreensíveis até a sua vinda. Então, a primeira coisa é que a sua libertação, a sua liberdade, o seu escape do que você está vivendo, do que você está enfrentando, encontra-se em Jesus. Deus quer te libertar. E a resposta é, para toda a sua dificuldade, para a sua guerra, Deus tem uma saída, um escape, uma libertação. Vamos meditar um pouquinho mais. No livro de Deuteronômio, capítulo 1, o versículo 42 nos diz assim: é quando Moisés reúne todo o povo, isso antes da sua partida, e ele começa a relembrar algumas situações recorrentes, algumas coisas que passaram, que enfrentaram com o povo de Deus, o povo de Israel no deserto. E no 42 ele diz assim: e disse-me o Senhor. Ele está relembrando as guerras que enfrentaram, as guerras que eles precisaram pelejar, por terras que eles só queriam passar, eles só queriam um livre acesso para passar, mas que reis como o rei do Amorreu, de Canaã, alguns lugares que não permitiram que eles passassem pacificamente, mas incitaram guerra contra o povo de Deus. Então Moisés lembra e ele diz assim: e disse-me o Senhor, dize-lhes, não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Então,
a segunda coisa que eu lhe digo para você obter a libertação que você precisa, que você tem buscado, é que não há outro meio de salvação a não ser da parte de Deus. Deus quer te libertar. E existem guerras que, para termos libertação, é necessário pelejar. Mas a questão é que não peleje sem a ordem de Deus. Não enfrente guerras com suas próprias armas, com sua própria força, porque com nossas próprias forças, nossas próprias armas, nós não obtemos sucessos. Deus deu a Israel muitas vitórias sobre tantas nações que se levantaram contra o seu povo, mas o primeiro segredo para Israel triunfar contra os inimigos, primeiro era usar armas que vinham de Deus. Estratégias que vinham da parte de Deus. E segundo, pelejaram segundo a ordem de Deus. Deus ordenava, pode pelejar porque eu vou garantir a vitória. Não pelejem, não pelejem, porque vocês não vão obter vitória. Para que vocês não venham ser feridos diante de vossos inimigos. Então existe uma ordem de Deus. A questão é, se você está diante de uma dificuldade hoje, se você está diante de uma guerra hoje, o seu primeiro ponto, a sua primeira atitude é pedir orientação de Deus de como pelejar. Porque existem guerras que pelejamos em silêncio. Existem guerras que pelejamos orando, clamando, rasgando as vestes. E Deus é quem dá estratégia, e Deus é quem nos outorga. Pode pelejar, porque a vitória é sua. E na sua palavra, Deus diz, como ele disse lá no Antigo Testamento, esta guerra não tereis que pelejar, porque a peleja não é vossa, senão de Deus. Mas isso não nos tira a responsabilidade que vem da nossa parte. É por isso que para tomar qualquer atitude, a gente precisa, primeiramente, da direção de Deus. Quando vemos o livro de Juízes, que é um dos livros que mais nos fala sobre vitórias de pessoas, vemos durante toda a Bíblia, né? Mas no livro de Juízes nós vemos situações que Israel enfrentou por inimigos, que o próprio Deus fala, vocês não expulsaram o povo, então eles permanecerão onde vocês estão e servirão como pedras de tropeço para vocês. E o próprio Deus permitia que nações escravizassem Israel, quando Israel deixava a adoração a Deus e se curvava a deuses estranhos. O próprio Deus permitia. Mas em Juízes nós vemos um Israel enfrentando muitas batalhas, passamos por muitas batalhas, muito escravidão, muita dificuldade. E lá no Juízes capítulo 4, quando Deus nos fala de Débora, que Débora julgava o povo, e que muitas pessoas faziam filas debaixo da palmeira onde ela atendia as pessoas para aconselhar, nós vemos que essas pessoas iam até Débora para saber de Deus a ordem para a vida delas. E nós não podemos pelejar de nós mesmos. Nós não podemos fazer de nós mesmos, nós temos que buscar a Deus a resposta, a estratégia, a forma de agir. É só em Deus. E quando Israel estava sendo ferido e escravizado, a Bíblia diz que Israel clamava a Deus. No livro de Juízes você vê a misericórdia de Deus sendo manifesta num povo que esquecia de Deus, adorava deuses estranhos, mas quando clamavam, Deus ouvia o seu clamor e se voltavam a ajudá-los. Então a questão é, busque em Deus a saída, a estratégia e clame a Ele. Existem muitos que clamam inicialmente pedindo libertação para pessoas. Não é errado ter ajuda de pessoas para alcançar algumas vitórias. Mas você tem que ir a Deus. Porque primeiro tem que ir a Deus, clamar a Deus, rasgar as vestes diante de Deus, pedir saída, pedir socorro a Ele diante dessa situação. Não recorra a primeira coisas nem a pessoas, mas dobre os seus joelhos. E uma das formas de você alcançar a vitória e a libertação é dobrando os teus joelhos. Se você tem dificuldade, se o que te prende é a mentira, vá até Deus e diga, Senhor, eu não aguento ver uma oportunidade que eu quero já mentir, eu quero ganhar, criar vantagem para mim. Senhor, me ajude. Se o teu problema é que você não consegue abandonar o adultério, vá até Deus e diz, Deus, me ajude.
Me ajude, Deus, porque eu não consigo ver alguém que eu desejo, ou desejo trair meu esposo, ou desejo trair minha esposa. A questão, irmãos, é de libertação, de coisas que nos acorrentam, de coisas que nos prendem. E a ordem de Deus é que Ele quer nos libertar. E em Jesus Cristo, Ele nos garante vitória. Mas a primeira coisa que você precisa é clamar aos pés do Senhor. Não esconda as tuas feridas para Deus. Conte os teus problemas. Conte as tuas dificuldades. Vá até Ele, rasgue as suas vestes e clame. Porque há muitos que vão até pessoas. Deus pode usar pessoas para te ajudar. Mas primeiro vá até Deus e deixe que Deus guie e que envie pessoas para te ajudar. Mas a primeira pessoa é clame a Deus. Porque não há nada que Deus não possa fazer. Você precisa, para ter libertação, não colocar o teu problema debaixo do tapete. Uma das coisas que Deus nos revela em sua palavra é isso. Não adianta você ter algo que você vê que você precisa de uma libertação, que você necessita, que você deseja uma libertação, e você colocar de lado como se nada tivesse acontecido, ou que nada estivesse acontecendo. Se você anseia viver na presença de Deus em santidade, em verdade, se sobre isso você quer libertação, irmão, dobra os teus joelhos, clama ao Deus, pede a Deus estratégia, pede a Deus graça, mas não deixa que o teu inimigo prevaleça. Não ache que está tudo bem, mas clame, vá a Deus. Porque se Israel não fosse até Deus, Israel não ia ser livre das nações que os escravizavam em Juízes. E eu te convido a ler o livro de Juízes. Talvez você esteja perguntando, por onde eu começo o estudo bíblico? Leia para os Juízes. Você vai ver uma nação que precisava de libertação, mas que clamava a Deus. Não ache que está tudo bem, mas busque em Deus a libertação. Se há algum pecado que você não consegue vencer, aleluia. Se há algum problema que você não consegue vencer, vá até Deus, clame a Deus. Ele quer te libertar, ele tem saída. Ele tem estratégias para te dar e ele é o primeiro interessado a te libertar, mas não esconda as tuas feridas. O primeiro passo é conte a Deus, vá até Jesus, rasgue as suas vestes, conte os teus problemas, conte as tuas dificuldades a Deus, porque só Ele pode te libertar, Ele pode libertar. Não há nada impossível para Deus, não há nada maravilhoso demais para Deus, tudo Ele pode fazer, mas vá até Deus. E é interessante que ainda no livro de Juízes, capítulo 4, a Bíblia diz que Deus revela a Débora para que chame Baraque, para que Baraque desça ao Monte Tabor com 10.000 homens para pelejar. E diz Deus, vai, e incitarei o exército de Jabim para que venham pelejar contra vocês. Entendam, eles clamaram a Deus saída, clamaram a Deus libertação, mas eles tinham que pelejar. Nós não podemos querer libertação e dormirmos. Nós não podemos querer libertação, saída e escape e cruzar os nossos braços. Porque nós temos que pelejar e a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as potestades. E nós precisamos, como exército vitorioso, nos revestir das armaduras de Deus, porque as nossas armaduras não são carnais. A palavra de Deus diz, as nossas armaduras são espirituais. E ainda nesse versículo que eu citei, que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as potestades, ainda em seguida diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, ao inimigo, e depois de ter passado tudo, permaneceis firmes. Irmãos, a nossa arma é espiritual em Deus. Orar mais, buscar mais, clamar ao Senhor. Essa é a saída para a libertação de tudo que você tem vivido. Talvez você seja um novo convertido. Você tem pedido a Deus armas, você não sabe como agir, porque parece que as correntes que um dia te acorrentou estão te puxando e te impedindo de ser livre. Mas em Jesus você pode vencer. Não desista desta guerra. Não desista dessa peleja, mas continue a buscar libertação em Deus, em Jesus. E as armas são espirituais. Então, ainda em Juízes capítulo 4, Baraque temeu. Por quê? Porque às vezes o inimigo coloca medo. Porque se a gente tem medo, a gente não tem coragem de enfrentar as nossas guerras.
Mas uma coisa Deus coloca em nosso coração neste dia, Ele nos dá ordem neste dia. Não esconda as tuas feridas. Não coloque debaixo do tapete os teus problemas. Porque se a gente pega uma ferida e abafa com ataduras, ela simplesmente vai proliferar bactérias e não vai ser tratado. Mas para feridas serem tratadas, a gente precisa mostrar um médico. O médico dos médicos, o Senhor dos senhores, que trata as nossas feridas. E você precisa ir ao médico para ser curado. E hoje você precisa ir a Jesus para ser curado. E hoje você precisa ir até a cruz para ser transformado. Não adianta você choramingar e dizer, Deus, eu preciso de uma saída, eu preciso de uma resposta, mas simplesmente permanecer no erro, permanecer no pecado, permanecer naquilo que te aprisiona, porque você está trocando uma libertação que é dificultosa por um momento de prazer, por momentos de prazeres e que em seguida vem peso na tua consciência. Enfrente a guerra. Desça ao Monte Tabor, Baraque, porque eu vou incitar. Agora a ordem é, não desça sem a ordem de Deus, não desça sem a direção de Deus. E reconheça que as armas são espirituais, e porém fortes em Deus. E Baraque temeu, mas com a ajuda de Débora, ele foi. E lá Israel pelejou. O povo de Canaã estava afligindo Israel, mas estavam no canto. Não incitaram guerras contra eles. E foram uma das estratégias que os inimigos de Israel começou a fazer. Nós vemos que no início, enquanto eles estavam no deserto, muitas nações pelejavam contra eles. O próprio Balaque chamou Balaão para profetizar, para amaldiçoar o povo de Deus, nos mostra que as nações incitavam guerra contra Israel. Mas depois eles começaram a escravizar e não mais pelejavam, era só escravizando, amedrontando, afligindo. E afligidos Israel clamou. Clamou e o Senhor os escutou. O Senhor escuta o teu clamor. O Senhor escuta as tuas súplicas. Leia o Salmo 107. Deus ouve, Deus consola, Deus, Ele supre as nossas necessidades, mas é em Deus. E assim, Israel prevaleceu contra o exército de Jabim e derrotou a Sísera. E no capítulo 5 de Juízes, que é o cântico de Débora, a gente vê Débora dizendo que Deus exterminou Jabim até que ele desapareceu. Os nossos inimigos, muitas vezes, as nossas guerras são pouco a pouco. E eu quero te encorajar a isso. Existem guerras que são travadas e que a vitória é na mesma hora. Mas existem guerras e a maioria delas é pouco a pouco. Continue. Não desista da tua libertação. Não desista do teu problema. Se hoje não deu certo, continue. Mas não viva inconstante. Não vença hoje o dia sem adulterar, sem mentir, sem se prostituir e amanhã caia novamente e acha que a tua guerra para vencer é assim. Não. A tua guerra é, quando vir o teu desejo, lança-te aos pés do Senhor. Quando vir a vontade de mentir, clama ao Senhor, porque precisa ser constante. Um dos grandes segredos para obter vitória é constância. A libertação vem da constância. E você não vai obter libertação se você não for constante. Mas o Senhor te convida e te diz, comigo você vence todas as suas dificuldades. E em Jesus você tem libertação. Não desista. Porque depois de libertados, purificados, sarados, nós vamos morar nas mansões celestiais. E é por elas que nós lutamos, e é por ela que nós lutamos. E lá nós vamos obter a coroa da vida. Estaremos ao lado do nosso libertador para sempre. Nosso Senhor para sempre. Tem resposta, tem vitória e tem recompensa para quem luta e busca em Deus libertação das suas dificuldades. Que venhamos em Deus nos fortalecer. Que possamos buscar em Deus a libertação, porque não há outro. A Bíblia diz em Provérbios que não há ninguém que fale, eu purifiquei o meu coração. Ninguém pode se purificar sozinho. O sangue de Jesus é quem nos purifica. O Espírito Santo é quem nos conduz à santificação. Busque em Deus a resposta, porque Ele tem saída e tem libertação para você. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e que Deus abençoe a sua vida. Entenda e valorize o poder do clamor
porque em Jesus temos libertação. Deus te abençoe, porque em Jesus somos campeões e mais do que vencedores.